E com relação ao radiodo, Luciano, vamos começar a falar sobre terapias definitivas, tá Uhum. certo? Quando é que eu vou indicar o radiodo para o paciente com Graves e como é que eu vou fazer essa prescrição? O radiodo, ele, assim, nos Estados Unidos, como você colocou no começo, é terapia de escolha em muito centro, tá? A ideia é que, veja, se você for usar tionamida, você vai ter todo esse desgaste de ter que estar acompanhando o paciente, ele vai precisar fazer exames periódicos, tem que ter visita com especialista, porque não é qualquer médico que vai dizer, ah, não, pode diminuir a dose, pode aumentar a dose, como é que tá o TRAB, ver curva do TRAB, não sei o quê. Isso é uma coisa um pouquinho Sim. do especialista mesmo, né? Assim, o clínico ele consegue, assim, é interessante que o pessoal tem essa visão de quando está vendo o exame normal, quando está vendo o exame alterado, tem essa noção de que um TRAB muito alto não dá certo, então manda para o endócrino, beleza. Mas assim, não vai ser qualquer médico que vai conseguir fazer esse manejo, né? E o iodo é uma terapia muito tranquila, assim, o nível de efeitos colaterais é muito baixo, o nível de eficácia é muito alto. Um hipotiroidismo é muito também relativamente fácil de ser manejado. O pessoal vai dizer: ah, não, tem muito paciente que é difícil de controlar. Geralmente tem que investigar adesão, outras coisas, mas o hipotiroidismo, né? Principalmente quando você vem de uma situação dessa que não é autoimune, né? Foi você que provocou mesmo. Então sempre tem ali uma funçãozinha residual, as doses são um pouco mais baixas do que quando você usa para Hashimoto mesmo. Então, assim, é mais ou menos tranquilo o pós, né? Então, o iodo, como a gente estava falando, você usa uma dose, uma atividade que a gente chama, né, medida em Gray, né, o Okiri, como a gente usa às vezes na medida da dose, aí a gente vai ver, pode fazer uma dose calculada, baseada na captação da tireoide, mas lembrar que na doença de Graves essa captação sempre vai estar muito alta e você sempre vai ter aquela ideia que, ó, deu o diagnóstico de doença de Graves, se o paciente está sintomático, ele vai começar a tapazol. Então, daqui que ele faça sintilo, já tem um efeitozinho ali, já tem um disfarcezinho da droga. Então, você não vai ter aquela captação real mesmo do paciente, né? Então, isso já é um complicadorzinho em relação a esse cálculo de dose. Então, em geral, a maioria dos centros acaba usando dose fixa, né? Dose Não, fixa. não Que, tem. inclusive, quando a gente compara a eficácia da dose fixa e É, da dose calculada, é a mesma coisa. exatamente, não tem muito mistério. Ou seja, o radiodo seria, então, pode ser primeira opção de tratamento em algumas Pode. Ou situações. naquela história que você usou a tionamida dos 18 meses e que Perfeito. não resolveu ou recidivou, e aí você vai tentar a terapia definitiva com radiodo. Ou até mesmo antes, né? Se o paciente já no início não tem boa Sim. resposta à droga oral. Se tem um TRAB um pouco mais elevado, se você acha que não vai responder, é óbvio que aí vai ter que ter aquele cuidado com o TRAB, né? Porque aí a gente sabe que o TRAB é da doença autoimune e que quando você usar iodo, tem uma chancezinha dessa exacerbação da doença autoimune, né? Então tem todo aquele cuidado específico quando o TRAB está elevado, talvez o corticoide aí é profilático e tal, como é que vai fazer, né? Que dose de iodo você costuma prescrever? Para doença de Graves, eu prescrevo 15 sempre, mas assim, É a 10 a dose é 15, 10 a né? 10 a 15. 15. A ideia assim, a eficácia em todo lugar que você for ler, o sucesso do tratamento com iodo é induzir hipotiroidismo, né? Então, assim, se você usar 15 mCi ou usar 10 mCi, em relação ao efeito colateral não faz diferença nenhuma, em relação a preço não faz diferença nenhuma, então usa 15, pô. Assim, é aquela história, né? Usa a máxima dose efetiva. Ah, bota 20, bota 30, não precisa disso tudo, né? Então você já estaria meio assim, chutando Uhum. muito o negócio. Essa dose aí já é mais reservada para a doença nodular, na qual a É, captação não é tão boa. a captação é mais baixa, então daquilo vai ser, a efetividade vai ser menor, né? Então quando é Plummer, aí a gente usa os 30, quando é Graves usa 15. Mas se você lembrar de Moon, acho que você não lembra, que esse não é do teu tempo, não. Assim, porque lembrar, o limite de dose ambulatorial era 30 mCi, né? Então você usava 30 para Plummer, essa dose fixa cultural de 30 mCi, isso não foi calculado, pegou a média e disse que a média 30 funcionava. Isso é prática. Então, essa dose de 30 mCi para Plummer era a dose máxima ambulatorial que se fazia. E esse limite subiu para 49,9, né? Então, até 50 mCi, 49,9. É uma dose que você pode dar e não precisa deixar o paciente isolado no quarto, não precisa do isolamento. Então tem essa particularidade, né? Teoricamente a gente poderia usar 15, era como se fosse a metade da dose máxima, né? Sim. Não é um cálculo aí, não é a ciência exata não, tá, pessoal? Só para vocês saberem. O pessoal pergunta muito a gente no Instagram
com relação à repetição do iodo em pacientes que têm falha terapêutica. Fazem a primeira dose de iodo, fez lá 15 mg e não respondeu. E aí a Sociedade Americana ela tem algumas recomendações sobre isso, né? Quando é que a gente pode repetir o iodo? E na verdade é o seguinte, o ideal é que a gente espere 6 meses e aí vá acompanhando função tireoidiana nesse período. Se o paciente ao final de 6 meses não tem a resposta esperada, você poderia repetir. Ou eles colocam que se após 3 meses não tiver resposta nenhuma, o paciente não reduziu o T4 livre em absolutamente nada, já pode fazer você outra poderia dose, também né? já programar uma próxima dose de iodo. Por que isso? Porque existe essa ideia de que até 6 meses você ainda pode estar tendo um efeito residual daquela primeira dose que você fez. Então, aquela dose ainda pode estar, de alguma forma, funcionando. Ele pode chegar no hipotireoidismo até o 6º mês. O 3º mês, como você disse, né? Se não respondeu nada, já vai fazer outra. E essas doses muito baixas, ela não tem aquele que a gente chama de estante, né? Um efeito de atordoamento, que a gente vê com câncer, né? Quando a gente vai tratar câncer tireoide com radiodo, lembrar que você está tratando tecido maligno, que aí teoricamente a captação é menor do que o tecido benigno, né? Pela questão da indiferenciação. E aquele tecido, na hora que você dá uma dose de iodo radioativo, ele meio que diminui a expressão da proteína NIS, a captação e tal. É como se ele ficasse meio, chegou aqui um negócio ruim, vou tirar aqui as entradinhas dele. Então, tem esse estante que não ocorre no hipertireoidismo, principalmente que a gente está falando. Se o hipertireoidismo ainda está persistente, o TRAB ainda está alto, então ele ainda está hiperestimulando aquele tecido. Então, o efeito estante, no caso de Graves, não é tão frequente. Então, você pode fazer sem medo aí a história. Um risco sobre o iodo que a gente não pode esquecer é de ativação, reativação ou agravamento da ortopatia de Graves. Isso. Então, por isso, há uma recomendação de se fazer uma profilaxia com glicocorticoide iniciado após o iodo radioativo para evitar o agravamento ou reativação dessa condição. E aí são esses pacientes de alto risco para ortopatia de Graves que devem receber a profilaxia. São basicamente pacientes com ortopatia em atividade leve, porque aqueles de moderado a severo vão ser contraindicados, não pode fazer iodo, né? Pacientes tabagistas, pacientes com TRAB muito alto, algumas referências colocam maior que 8,8. Lá na ata eu boto exatamente esse número. Para indicar a terapia com prednisona. E o guideline europeu fala em pacientes com hipertireoidismo grave, descompensado, também devem receber corticoide com esse intuito. Mas aí também é aquela mesma ideia, né? Assim, isso vai muito do fluxo de você usar. Assim, eu acho que aqui no Brasil a gente usa muito pouco iodo como primeira escolha de tratamento, né? Então, como a gente tinha colocado, é muito difícil você dizer, vai de cara para iodo. Então, como o paciente já usou tapazol, já usou droga antireoidiana antes, em geral ele vai para o iodo menos descompensado, né? Essa parte aí já vai mais tranquila. A parte do corticoide é bem importante a gente lembrar, inclusive em outras situações. A gente já viu paciente com câncer que tem muita metástase pulmonar e faz uma reação actínica grave e tal. Então, assim, tem que fazer o corticoidezinho profilático, né? Tinha um protocolo de doses mais altas, né? E aí tem um estudo que se for uma ortopatia leve sem atividade da doença, você pode fazer 0,2, 0,3 mg quilo, 6 semaninhas só e já resolveu ali tranquilo, né? Não precisa de fazer nada muito exagerado, então um fluxo até tranquilo aí para fazer. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.